15 anos, na verdade. E hoje eu tenho o prazer de estar mais uma vez conversando aqui com vocês. E, como o Iracema traz, eu não faço esse trabalho sozinha, né? Então, no dia que alguém mandar eu vir fazer um negócio aqui e eu não estiver acompanhado, eu nem aqui venho. Então, esse tema, na verdade, foi uma escolha de uma intuição. Eu precisava voltar para casa, ensaiei várias vezes. Quem não conhece a história, a Júlia já falou resumidamente. Eu acabei de ter um filho, tem 1 ano, Pedro já está aqui, já tem 8, e tem um mais novinho de 1 ano. E aí, como o Ju falou, estava de licença maternidade quase eterna, né, Ju? Mas a espiritualidade me puxou a orelha. E eu disse a Ira que eu voltaria após o São João. Só que a casa me trouxe de volta. E esse tema tem a ver também com o que eu vou estar falando. Então, eu estava indo trabalhar e veio um tema, eu escrevi lá no meu bilhetinho e fui trabalhar. E nem me lembrava exatamente o que era. E aí, quando eu sentei para começar a pesquisar algumas coisas sobre o tema, eu falei, entendi. Era o puxão de orelha de algumas coisas e também intuições de coisas positivas para as outras. Tem gente aqui que vem falar assim, eu só vim por sua causa. Eu digo, Jesus, aqui moral. Seu flecha volta focando em mim, minha gente. Mas, enfim, o tema de hoje é sobre exaustão, tá? Como cuidar da mente, do corpo e do espírito. Lá fora, eu trabalho como psicóloga e eu costumo dizer que eu não posso, por uma questão de ética, levar o espiritismo para a psicologia. Lá fora é outra coisa. Mas aqui, como espírita, eu vejo que tem muita coisa que eu posso agregar como é profissão, porque eu comecei a me questionar algumas coisas que eu ouço aqui no centro, de aprendizado, que a gente tem que aprender coisas do espiritismo, que a gente tem que aprender, né, alguns ensinamentos, e eu fico me questionando como que a gente aprende um monte de coisas se a gente não está equilibrado para conseguir compreender um monte de informações que o nosso espírito precisa receber, mas que a gente ainda não tem nem compreensão, como foi a oração, de coisas, como, em que caminho a gente segue. E o que eu mais vejo é isso aqui, né? Esse segmento. Então vamos discorrer a sessão para ver o que faz. Do lado da Ju. Primeiro de tudo, se pergunte, você sabe a questão do templo? Quais são os nossos templos? Quais são as nossas casas? De forma bem geral, né? A gente fala de casa. Casa não é só onde a gente mora, que a gente pode chamar de lar também, que é uma coisa, duas coisas diferentes. Tá. Obrigada. Dá um passe aí. E a gente pensar de uma maneira mais abrangente, né? Nosso universo, nosso planeta, nosso mundo, estado, cidade, né? Local que a gente mora, até a gente chegar no nosso íntimo, que também é a nossa casa. Então, como eu estou com os meus templos? Em que sentido eu estou encarando os meus templos? E se a gente está vivendo no automático, né? Se a gente consegue observar os sinais vitais à nossa volta. Eu consigo observar todo o sinal que está chegando até a mim nos meus templos. Nosso planeta Terra, nossa casa, nosso corpo. E tem uma coisa legal também, até conversei com o Tício uma vez. A gente ouve muito no espiritismo, né? A gente não pode chamar de nosso filho, nosso marido, nossa casa, porque não é nossa, é de lá do mundo. Mas como é que eu encaro o livro dos espíritos, tem tanta informação, como é que eu estudo o livro dos médicos, que tem tanta informação para o nosso espírito, se eu não consigo viver o aqui e o agora? É meu filho sim, é minha casa sim, porque se eu não entender dessa maneira, eu não consigo chegar a uma compreensão
de como eu posso me desprender de forma espiritual e entender que isso aqui, de fato, não é nosso. Mas quando eu estou encarnada, eu preciso compreender que eu tenho coisas, sim, e que eu tenho que cuidar dessas coisas, que eu tenho que respeitar essas coisas. Lembrem do nosso templo. Antes mesmo de ser o outro, existe um nosso templo. Então, quantas vezes negligenciamos o nosso sentir? Quantas vezes nossas decisões e responsabilidades fazem a diferença no nosso cuidar? Quantas vezes eu culpo o outro? Eu digo que é o obsessor, eu digo que é o chefe, eu digo que é o marido, eu digo que é o karma. Mas eu não entendo que a minha responsabilidade, o caos que eu me encontro. Porque quando eu falo do mundo, eu estou falando de mim, porque eu também faço parte desse mundo. Então, em que sentido eu estou me conectando e me responsabilizando com esse cuidar? De geral, né? E aí, compreender que nós somos uma tríade. Nós somos um tripé. O espírito, a matéria e Deus. Muito mais do que Deus de uma forma religiosa, é Deus interno, Deus de cuidado, Deus de responsabilidade da mente, do corpo e do espírito. Quando eu entendo isso, eu começo a trabalhar as minhas camadas, as minhas responsabilidades. E aí a gente vai entender, né, sobre esse processo do por que eu preciso compreender essas três coisas. O corpo é o material do organismo humano. Então, quem cuida do corpo é o humano, é o médico, né? É a atividade física. Eu preciso entender do meu corpo para saber para quem eu busco o atendimento. Eu preciso entender da minha mente. A minha mente é a cognição do indivíduo, razão e emoção. Então, eu preciso saber para quem eu vou buscar ajuda. Para trabalhar o meu psicológico, para trabalhar o meu cognitivo. Eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso lidar com as minhas emoções. Eu preciso ter tempo para isso. E não é um preciso de obrigatoriedade, é um precisar de compreensão. Que a gente precisa cuidar do nosso mundo, que a gente precisa ter tempo para as coisas. Porque lembre-se, tudo é uma casa. Tudo está conectado. E o espírito é o material do ser humano. Ou é o imaterial do ser humano. Então eu também preciso olhar para essa perninha aí, que é o meu espiritual. Se o meu espiritual também não está sendo olhado, fica a interrogação. Onde é que está o equilíbrio? Não é? Quando esses três aspectos estão em sintonia, podemos dizer que o sujeito está em equilíbrio. Quem entende um pouquinho, ou quem já estudou, já leu, os passistas, a gente aprende no curso de passe que tem os chakras, né? Tudo alinhadinho. Você tem um chakra desalinhado, automaticamente os próximos, o de cima e o de baixo, vai estar desalinhado, porque um vai puxar o outro para a lateral. Então, quando a gente entende que nós somos um processo, que a gente precisa estar em equilíbrio, quando eu estou desequilibrada de uma parte, a outra não está legal. E como é que eu cuido disso? Como é que eu olho para essa exaustão? Como é que eu olho para esse processo da minha casa? A gente precisa entender sobre esse equilíbrio. E equilíbrio, gente, não é um sentido reto, tudo organizadinho, tudo perfeitinho, não. É uma ondulação que a gente consegue ter uma sensibilidade de bem-estar. A gente não tem condições de estar em felicidade o tempo todo. E eu sempre costumo dizer que num aparelho de cardiologia, né, eu nunca quero estar reta. Eu quero estar bipando. Que quando a gente vai lá, ali está sentindo vida, né? Quando a gente então, quem deseja a linha reta, começa a pensar de volta, viu? Se é isso mesmo que vocês querem. Quando o cansaço, exaustão, faz morada. Quando é? Se a gente se questionar, poxa, a gente cansa de dizer, né, que a gente está exausto.
Ouvi aqui várias pessoas, inclusive eu também. Nossa, estou cansada, estou exausta, estou cansada, estou exausta. E aí? Quando é que essa exaustão faz morada? Eu consigo perceber isso? Eu consigo validar um outro lado que não seja exaustão? Como é, né, que eu chego neste nível aqui? Como é? E eu fui buscar, me permitam ler rapidinho, porque eu não ia conseguir gravar tudo, né? As perguntas no Livro do Espírito, e que eu achei que faz um sentido no decorrer da palestra. A vida e a morte. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. Pode-se comparar a morte à cessão do movimento numa máquina desarranjada? Sim. Pois, se a máquina estiver mal montada, sua mola quebra, e se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Não tem nada a ver com o que eu até agora trouxe, né? Foi o Livro dos Espíritos, né? Ué? Ju, eu estou em máquina. Em que se transformam a matéria e o espírito vital sobre os seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Comentário de Kardec. Após a morte do ser orgânico, os elementos que se formam passam por novas combinações, constituindo novos seres, e aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para novamente devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicar-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida, o ser morte. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente sobre uns sobre os outros, e é da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, com o movimento de mecanismo cuja engrenagem essencial se desarranja, como um relógio gasto pelo uso e desmontado por um acidente, que a forma motriz não pode pôr um movimento. Todos temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não se for posto em movimento para uma causa especial. E só então se poderá dizer se o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. No caso da gente, o aparelho somos nós, né? Está auto-explicativo? Kardec aí com os espíritos. Não é da minha cabeça, não. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessão dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo a espécie e não constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos da mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros apenas em quantidade suficiente. Então, eu quero ser aqueles que estão cheios de fluido, ou aqueles que estão com a quantidade suficiente, ou aqueles que nem têm. O que eu penso da minha vida? E por isso, que uns são mais ativos, mais enérgicos de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada a absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem a maior quantidade pode dá-lo que tem menos. Em certos casos,
fazer voltar uma vida a prestes a extinguir. Uai, meu Deus. Então, o que tudo isso tem a ver? Quando a gente entende que nós temos uma energia e que todos somos um copo enchendo de gota a gota. E aí, aonde está a questão? Ninguém entra no processo depressivo de uma hora para outra. Ninguém briga de uma hora para outra. Existe essa construção que faz com que chegue aqui quando eu não entendo aquilo que eu falei lá atrás, do princípio básico. Quando eu entendo sobre os meus lares, quando eu entendo sobre os meus princípios de 3, meu corpo, minha mente e meu espírito. Quando eu não entendo o que eu posso fazer para que isso não chegue até aqui. Eu não estou dizendo que a gente não vai chegar até aqui. Tem dia que a gente chega até aqui, sim. Mas se eu entendo todo esse movimento de equilíbrio, eu faço também o movimento inverso. Vocês acham que Iracema não tem problema nenhum? Mas chega aqui, rindo. Ninguém sabe o que está acontecendo na vida de ninguém aqui dentro. Sei lá, temos umas 50 pessoas. Será que está todo mundo bem? Todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo equilibrado? Eu costumo dizer em sessão que se profissão fosse garantia de alguma coisa, a família de médico não ficava doente, dentista não tinha dor de dente, então minha vida não é perfeita. Porque eu tenho equilíbrio, não. Eu faço esse movimento o tempo todo. Tá meu marido ali que não deixa eu mentir. Né? Vai comer uns 5 quilos de sal, vai. Mas, quando eu entendo esse processo, eu compreendo a minha exaustão, eu entendo onde é que está um desequilíbrio, onde é que a minha perna está dependendo de um cálcio, né, de mais um fortificante, e eu vou buscar. Viver ou sobreviver? Essa frase, essa pergunta eu sempre trago, porque o que eu mais ouço é isso. Ai, Lu, eu estou sobrevivendo, eu não estou conseguindo. Nossa! E aí? É a mesma coisa? Somos cheios de demandas que queremos dar conta de tudo. Será que o copo da gente enche com essas demandas? E a gente quer dar conta de tudo a todo tempo, a todo momento? Somos cheios de emoções feridas que precisam ser saradas, mas a gente não busca. Lembra do tripé? Médico cuida do corpo, o emocional precisa ser buscado no profissional, do emocional, e o espiritual também. Mas eu não tenho o que tratar não, está tudo bem. Que na minha época, a sua época, sinto lhe informar, é a época de agora. Porque a época de agora é o que você está vivendo. Na minha época minha época aqui, se eu estou viva, é a minha época agora. Para de fechar a cabeça como se fosse um único caminho. Se a gente vive na nossa época, a gente não se dá conta que a gente está vivo ainda vivendo a época dos outros, porque a nossa já passou. Aí eu estou sobrevivendo, não estou vivendo. E aí eu entro no processo de exaustão sem fim. Somos cheios de medos e queremos nos esconder. Medo é para encarar, não é para esconder não. Medo é para a gente chegar e falar, e aí? O que você quer me dizer? Ué, o medo, ao contrário do medo, digamos que seja coragem. Podemos entender assim? De onde é que está a minha coragem então? Vou passar fugindo do medo, não vou encarar? Ah, mas eu quero que meu filho entenda que ele não pode ter medo. Mas eu estou cheia. Eu quero que os meus pacientes sobressaiam do medo dele, mas eu estou cheia. Somos cheios de vazios e queremos preencher os outros. Ali eu vou pegar ali, tá filmando, não é nada indireto para ninguém não, viu gente? Pelo amor de Deus. Tá filmando, né? Mas quem nunca aí já recebeu aquela mensagem no Instagram, no WhatsApp, de não sei, eu não vou nem falar de mensagem, né? Mas assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Você olha assim, você pensa, essa pessoa leu antes de me mandar isso? Porque ela está querendo se preencher comigo, né? Mas ela aprendeu o que ela tentou mandar para mim? Eu, Luciana,
Toda vez que eu faço alguma coisa, que eu encaminho alguma mensagem, eu leio, releio. Porque se está ali, antes de eu mandar, foi pro meu olho. Aonde é que eu estou querendo dar lição de moral para as pessoas? Tem gente no consultório que chega assim, Lu, eu falei, às vezes é um parceiro, eu falei para ele que ele tem que viver assim, que ele tem que aprender a fazer isso. E aí eu fico olhando para a pessoa assim, você está se escutando? E a gente tem mania, né, de dizer que o outro... Aliás, tem muita gente aqui que deve estar pensando assim, poxa, fulano devia estar assistindo esse negócio. Não, quem está assistindo é você. Então para de pensar nos outros e comece a entender o que é que você vai estar aprendendo aqui. Porque quem escolheu estar aqui é você. Se o outro quiser assistir, agora a gente está em chique, né? Mandando vídeo aí pro Instagram, pro YouTube. Se o outro quiser assistir, se você quiser mandar uma diretazinha, manda lá, compartilha. Mas ele assiste se ele quiser. E ele compreende se ele quiser, da mesma maneira que você vai compreender assistindo aqui se você quiser. Inclusive, se eu sair perguntando para cada pessoa sobre o que está entendendo sobre isso, todo mundo vai ter uma opinião diferente. Porque cada um vai ouvir o que está sendo falado dentro da sua perspectiva de vida. Da mesma maneira que tem gente que pensa, por que o outro não está aqui? Tem muita gente que fala, poxa, essa palavra é para mim. Não digo nem a palestra, porque às vezes não é tudo que a gente pega. Mas quantas vezes uma palavra, um slide, uma observação, uma pergunta, eu saio daqui com um trabalho feito com sucesso. Somos cheios de vida por fora e mortos por dentro. Pesado, não é? Mas é isso, mandaram vir fazer o trabalho, a gente luta junto. Quando perdemos o contato com Deus, tudo perde a graça. Desesperança é a morte da esperança. E o contato com Deus, lembre-se, eu não estou falando apenas no processo espiritual, religioso. O contato com Deus é aquela perna da espiritualidade, é aquele contato que a gente tem. Que na hora do aperto a gente lembra, né? Pois bem. O que eu mais ouço também é isso aqui, ó. Desesperança é a morte da esperança. Por que, Lu? Porque amanhã não tem sentido. Estou tão cansada, estou tão exausta, é trabalho em cima de trabalho. Amanhã não tenho tempo para nada. Do que eu estou enchendo externamente, que eu estou vazia internamente. Do que eu estou perdendo a esperança de dizer assim, amanhã é igual a hoje, hoje está sendo igual a ontem. Sabe quantas vezes eu ouço de vários pacientes que a cor está cinza, está marrom, está acinzentado, está bege, está branco, está nublado? Muitos. Isso é a desesperança. Eu não tenho esperança que um dia vai ter cor. Aí você fala assim, Luciana, mas lógico que tem, a pessoa tem que dar graças a Deus, está viva, né, gente? Mas vocês não sabem. A gente não sabe. As pessoas não sabem o que você está passando para sentir isso. E não é só vontade, não. São várias questões. Esgotamento. Esgotar é esvaziar. Como anda com um carro sem combustível? Como é que a gente anda sem combustível? Não anda, né? E a gente? Se eu estou esgotada, eu estou vazia. E eu estou querendo preencher o que de quem? Se eu estou esgotada, eu não tenho condições de ajudar ninguém. Mas eu quero dar lição de moral, né? Lembra? Do anterior? Se eu, Luciana, tivesse voltado antes de estar pronta, eu não estaria entregando nada para vocês. Então eu preciso respeitar o meu tempo. Se eu preciso compreender que se eu estou vazia, eu não tenho o que dar, e aí? Carro
carro não anda sem combustível. E a gente não anda sem nossos fluidos. Já dizia lá no livro dos Espíritos, né? O fluido é o que movimenta. E aí, Lu, como é que eu interpreto os sinais? Vixe Maria, aqui não sai ninguém se levantar a mão. Já começa por mim. Quando eu fico muito irritada, quando eu fico exausta, quando eu perco o sono, quando eu começo a sentir que tem algumas vibrações que não são minhas, eu preciso começar a entender os sinais. Está tudo bem mesmo? Às vezes a gente fala, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Eu acho engraçado que às vezes eu pergunto assim, e aí, como foi essa semana? Foi maravilhosa, tá tudo certo, nada demais não. Mas deixa eu te contar um detalhe. Aconteceu, aí a pessoa vai contando um monte de coisa. E aí você fala, mas não respondeu pra ela, tudo bem? Dá conta de tudo mesmo? Será que a gente dá conta de tudo mesmo? Será que é isso? A gente é perfeito ao ponto de dar conta de tudo mesmo? Será que eu não preciso pedir ajuda, delegar situações, dizer, olha, eu não posso, eu não quero, hoje eu não dou conta? Isso aqui não significa a incapacidade de ninguém, significa respeito com o seu esgotamento, com o seu corpo e respeito ao próximo, que você não tem nada para dar a ele. Nós não damos conta de tudo. Não damos conta de tudo. É uma realidade que a gente precisa entender. Por quê? Vamos entender um pouquinho mais para frente. Doenças não precisam chegar para ter autocuidado. A gente precisa trabalhar com a prevenção. Lembra do copo? Quanto mais eu entendo que eu estou exausta, mais eu vou buscar ajuda, mais eu delego. Mas é porque a gente vai entendendo processos de dizer, eu preciso de um check-up, eu preciso me olhar. E ao contrário do que muitos acham, check-up não é só o físico, não. A gente acha, né? Aí fazer um check-up. Né, dona Iracema? Né, dona Iracema? Fazer um check-up. Deu um ano, fazer um check-up para ver se está tudo bem. E aí vai o quê? Só no físico, né? A gente vai lá, marca um clínico, pega todos os exames de sangue, aí de vez em quando vai com um cardiologista, larga os exames sem fazer. Ó. Mas não vou nem perguntar se é só o físico, para não te deixar de constranger. Vou nem fazer essa maldade com você. Mas a gente vai, né? A gente vai fazer exame elétrico, a gente vai fazer não sei o quê, a gente vai fazer ressonância, vai fazer tudo. Estética, dor física. Ah, a gente bomba, né? Inclusive, na era de harmonização facial, quero ver como é que as pessoas vão se harmonizar internamente. Gosto de gostar, o rostinho vai continuar o mesmo. Porque eu prefiro me buscar como um todo. Então, eu vou olhar no espelho, me desconfortar. Vou ficar desconfortável. A dor física, nossa, faz a gente buscar um cardiologista, um ortopedista, um oftalmo e lascou a ladeira abaixo. Mas a dependência emocional, besteira, bobagem. Não. Vou tomar um banho de mar e tirar o sal grosso, tá bom demais. É? Consultório está cheio. Vícios. Em qual momento eu observo? E vício não é só aqueles que a gente conhece, não, tá? Vícios de bebidas e tal. Eu quero que cada um pense. Quais são os meus vícios? Vícios de comportamento, vícios de pensamento. Quais são os meus vícios que me travam para fazer esse check-up de mente, corpo e espírito? O psicológico, o psíquico, a dependência emocional e o afastamento espiritual. Então,
Quantas vezes a gente não entende que o check-up também está aqui, ó. Lembra? Eu estou voltando. Voltei. Estou voltando, me corrigir aqui, voltei. Mas eu também senti isso aqui. E eu ficava, poxa, eu estou sentindo tanta falta, eu quero ir. E aí eu comecei a me dar conta de que eu estava usando coisas de trabalho, de família, e eu estava exausta ao ponto de dizer, hoje eu não vou não, querendo vir. Mas eu estava afastada. Não da energia da casa, que graças a Deus eu sempre estive presente, mas de Luciana para o meu espiritual, para o meu tripé. A oração, buscar a Deus, é preciso constância. Viu, Tiago? Lembra que eu falei? Aí está no celular. Disse que vinha ficar lá para assistir minha palestra, está ali no celular, bem tio. Estou de olho em você, viu? Isso aqui, lembra que eu te falei que eu ia falar sobre você? Bem. Mas eu falei, Tiago, só para chamar a atenção dele, porque eu queria mesmo perturbar ele. Mas isso aqui é para todo mundo, ó. Não fique escravo de palavras alheias. Ouvir uma palestra é muito bom, assistir um culto é muito bom, né? Pegar uma pessoa que tem um fluido vital ali intenso, dar um abraço no Iracema é maravilhoso. Se eu pudesse morar na minha sessão psicológica, eu morava, porque é uma delícia. Meus pacientes também dizem a mesma coisa. Mas em qual momento eu estou ficando escrava dos outros? Eu só consigo minha paz quando eu estou lá dentro do centro. Aí eu ouço um monte de coisa. Que legal, vou mudar tudo amanhã. Aí eu passo 2 dias, 3 com aquilo ali martelando, até que vem a primeira bomba e a gente apaga tudo. Mas na quinta-feira tem palestra de novo, né? Mas no sábado tem palestra. Mas na segunda tem estudo. Mas na terça-feira tem a mediúnica também. E aí, pronto. E aí eu viro escrava de palavras alheias. Sendo que eu posso criar o meu mundo. Eu posso buscar a minha coerência, o meu equilíbrio, a minha perfeição. Com a oração. Com autocuidado. A oração é uma constância. Eu não preciso só chegar e solicitar quando eu preciso. Eu posso ter constância e eu devo ter constância. Conexão, né? Quando eu cuido de todo mundo, quem cuida de mim? É outra frase que eu sempre trago porque é tão atual quanto. Quando eu cuido de todo mundo, quem cuida de mim? Lembra do carro sem combustível? Um mensageiro sem mensagem. Se eu estou vazia, se eu estou exausta, eu não tenho mensagem, eu estou vazia. Não tenho nada. Não tenho nada a ofertar. Estou batendo somente os lábios aqui, estou conversando, palavras soltas. E vocês estão comprando, como a verdade de vocês, vocês são escravos de mensagem. E eu não tenho o que oferecer. Mas para eu chegar aqui, segura do que eu estou falando, eu também preciso cuidar de mim. E eu não abro mão. Eu pergunto a Pedro, tá com fome, filho? Daqui a pouco. Pronto, vou sentar para comer. Se eu botei meu almoço, mamãe, eu tô com fome. Agora você vai esperar, que agora é o meu momento. De vez em quando as avós brigam comigo, mas é assim mesmo, não é mentira. É o meu momento, é o meu autocuidado. Porque eu aprendi a duras penas de que eu não vou dar conta de todo mundo. Eu não quero esse pedestal. Eu não quero ser a coerente o tempo todo. Eu não quero ser a boazinha o tempo todo. Eu não quero ser o que as pessoas buscam o tempo todo, porque isso pesa no meu ombro. Eu quero ajudar as pessoas a entenderem o quanto isso é libertador. Eu não quero fazer escravos. Eu quero fazer um time que leve isso adiante. Reservatório baixo nos deixa vulnerável. Seu corpo físico adoece, sua mente falha e seu espírito perde a intuição. Então, quanto mais exausto eu fico,
menos conectada eu fico, mais vulnerável eu me coloco. As dores físicas, as dores emocionais e as dores espirituais. Quem nunca aqui acordou com aquela autoestima bem elevada, puxa cabelo, tá lá pra cima. Se alguém falasse assim, vixe, você tá com esse tênis? Minha irmã, tô bem, gosto desse tênis. O problema é seu que você não gosta. Eu gosto. Vou pintar minha unha assim, vou fazer meu cabelo assado. É assim mesmo. Mas quem também não está de vez em quando com aquela autoestima baixa, exausta, cansada, que você pode estar a pessoa mais linda do mundo, se a pessoa falar assim, se brinca, não combina com a blusa não. Ai meu Deus do céu, tô horrível. Por quê? Estou vulnerável. Estou vulnerável. Me permiti ficar vulnerável porque meu copo transbordou. E aí vem, né? Todo problema tem uma solução. Vamos tentar ver se a gente consegue mudar nosso hábito. Orar, ter uma atividade física, uma atividade emocional, né? Mudar o hábito. Não conseguimos novos caminhos se eu pego a mesma estrada o tempo todo. Eu preciso fazer e refazer as voltas quantas vezes for possível. Ah, Luciana, é bonito na teoria, mas na prática vai lá sentar para fazer meu trabalho e você vai ver como que o meu chefe me cobra, minha empresa. Eu sei, eu também sou cobrada, gente. Eu também sou. Eu trabalho para mim, eu sou autônoma, mas eu tenho responsabilidades com os meus pacientes. Mas lembra, se eu estiver cheia de cansaço, eu estou vazia para oferecer alguma coisa. Eu entrego os resultados com muito mais estresse. Entrego. Porque eu dou conta de tudo. Ué, como é que eu não vou entregar? Dou conta de tudo. E de você? Você está dando conta? Rotina e exaustão. Só muda quem de fato enxerga que precisa mudar. No mundo de tecnologias, de avanço, de pensamentos acelerados, a própria vida nos traz isso, né? Às vezes eu fico falando assim de decoração de shopping. A gente mal sai de uma decoração, o shopping já está em outra. E hoje em dia, antes mesmo, quase no início de novembro, já estou botando, antes até já estou botando Natal, né? Então a gente vive assim, elétrico. Não é? A gente não tem nem tempo de comemorar mais nada, porque quando a gente respira, passa, já vem outra coisa. E aí, se eu não me conhecer, eu não pauso. Já está quase terminando o mês. Não, gente, não terminou o mês ainda. É viver, lembra da minha época? É viver a minha, é agora. Não terminamos a semana, hoje é quinta. Não terminou a semana ainda. Muita coisa pode rolar até amanhã, inclusive o seu autocuidado. Só que só muda quem de fato enxerga que isso é um problema. Tem gente que chega assim, não, Lu, mas isso é assim mesmo, é a minha vida. Se eu parar aqui, aí é que eu adoeço. Ok. É o entendimento de cada um. Eu não estou dizendo que você tem que ficar lá em berço esplêndido. Não é isso. E nem eu quero. Mas eu estou pedindo para que a gente pense se está realmente sendo satisfatório, se está sendo sadio. Se eu não tenho um momento, eu falo em consultório, né, de 24 horas no dia, se eu não durmo bem, se eu passo o meu dia irritado, se eu maltrato as pessoas porque eu não tenho coisas boas para dar, não é possível que está tudo bem, né? Se eu não tenho 5 minutos do meu dia para respirar e pegar um fôlego para seguir adiante, para o mundo que a gente precisa descer. Não é possível que durante 7 dias da semana eu não tenha um dia para cuidar do meu físico, eu não tenho um dia para cuidar do meu espiritual e eu não tenho um dia para cuidar do meu psicológico. Sessão de terapia, digamos, de 1 hora. Será que eu não tenho 1 hora na minha semana que eu não cuide do meu psicológico?
Às vezes a gente passa 5 horas na fila, sei lá do quê. Às vezes a gente passa a maior parte do nosso tempo na internet vendo um monte de coisa que nem é tão útil assim. Às vezes a gente passa o tempo todo querendo cuidar da vida do outro, mas não está cuidando da nossa. Mas cada escolha tem sua renúncia. E Deus nos ensinou o seguinte: livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio. Certo? Tá Rosângela e Alberto aqui, ó. Pega voo, né, irmão? Mas a gente precisa se cuidar. E eu estou falando porque eu também estou aprendendo a cada dia isso. Procrastinei várias coisas da minha vida que eu estou colocando em prática agora. Eu entrei esse ano, não sei se é porque a idade da lupa, pensei, eu tinha de 20, eu vou fazer 40. Então agora sim, eu estou falando de minhas idades. Mas eu entrei esse ano decidida. Esse ano eu vou cuidar de mim. E eu falo sobre a questão de palestras, porque a palestra que o médico deu aqui me deu vários insights. Fiz a mesma. Eu falo tanto da gente ser o melhor da gente para o outro. Quem está sendo Luciana para ela mesma e quem está sendo Luciana para o próximo? Meus pacientes, os meus filhos. Quero cuidar da minha mãe. O que eu estou dando para minha mãe se eu estou vazia? O que eu estou dando para meus filhos de exemplo? Mas a gente só muda se a gente enxergar. Eu enxerguei agora. Eu espero que um dia, ou agora também, vocês possam perceber isso. Falta de caridade não há salvação. Isso. Mas lembre-se de que ser caridoso com vocês mesmos. Respeite o limite de vocês. Porque se o Espiritismo ensina que falta de caridade não há salvação, e eu já estou exausta, fora. Ó, Júlia, deixa eu quieto. Se eu estou vazia, o que adianta eu salvar os outros? O que adianta eu vir para cá de domingo a domingo, achando que eu estou fazendo trabalho social, cuidando das pessoas, se eu não cuido de mim? Se eu estou muito tempo aqui, vagando na esperança de cuidar dos outros, eu estou vivendo um mundo de fantasias, porque eu não estou cuidando de mim. Então, eu convido vocês a pensar sobre essa tal salvação aí, sobre essa tal caridade. Fazer para os outros, mas fazer por você também. E Divaldo traz, né? Quando afligido pelo cansaço de qualquer procedência, mude de atitude mental e sinta-se reconfortável. Então, se eu pude trazer alguma palavra confortável para vocês, ou movimentar vocês, que é uma coisa que eu sempre trago, movimente-se, saia do lugar, água parada dá bicho, dá lodo, dá mau cheiro. Máquina parada, lembra o que Alex falou para os espíritos? Cessa a vida. Rigidez não leva ninguém a nada, a doenças apenas. Quanto mais rígido eu sou no mundo, mais o mundo me devolve na rigidez. Flexibilidade é o caminho da vida, porque eu começo a me encaixar aonde eu consigo. Perfeição não existe, mas eu posso buscar o melhor para mim. Como eu quero viver de agora em diante? Compreendendo que eu tenho 3 pernas, que eu tenho um Deus, além da espiritualidade, mas eu tenho um Deus interno, que eu preciso buscar a Ele para conseguir me conectar com a espiritualidade, com o mundo, com a minha casa. Quando eu reclamo do mundo, eu estou parando e não estou refletindo sobre o quanto eu faço parte desse mundo. A minha casa é bagunçada? Você está nela, né? Então observe, se você não está bagunçado também. Ah, mas a minha casa é impecável. Tá, observe. Se você está sendo rígida demais com você. E meu último contato, meu último recado é: viva. Viva, não apenas sobreviva. Viva da melhor maneira que você pode.
Nós nunca vamos ter o melhor momento. Somos de vários melhores momentos. Somos de vários aprendizados. Somos de várias conexões. Vai ter dia que vai estar massa, vai ter dia que não vai estar legal. Vai ter dia que eu vou dar conta, vai ter dia que eu não vou dar conta. E eu preciso compreender e respeitar o meu corpo, o meu psicológico e o meu espiritual. Se eu não entendi isso, calma. Espero que ainda dê tempo de entender. E que vocês não virem escravos. O que eu falei aqui não precisa ser verdade para ninguém. Mas, se foi confortável, se seguiu de uma coerência para vocês, se a espiritualidade pôde me intuir da maneira mais tranquila do mundo para trazer um convite ao pensar, que assim seja. Muito obrigada. Alguma pergunta? Ela ainda está na área. Gente, olha, nós já vamos desligar esse ar daí, viu? Fique tranquila, eu estou vendo que está todo mundo com frio. Desliga aí, Rô. Já desligou, já? Pronto, estou vendo que está todo mundo encolhido. Já desligamos. Gente, Luciana botou o dedo na ferida e rodou. Não é? De muita gente, a nós. E ela falou, nós tivemos em março aqui, no Tomásio Santana, que vira e mexe palestrante falando do Dr. Márcio. O Dr. Márcio fez a mesma coisa. Da dificuldade que nós temos de olhar para nós. Da dificuldade que nós temos em querer mudar o outro e esquecer de nós mesmos. O trabalho não é outro, gente. O trabalho é você. Sou eu. Eu sou o meu trabalho. Você é o seu trabalho. Não adianta você querer mudar o mundo se você não muda o seu mundo. E quando você muda o seu mundo, você muda o seu mundo ao redor. Você perceba, quando você troca de pensamento, de energia, até alguns amigos vão embora e outros chegam. Chegam aqueles que você atrai. Nós somos imãs. Nós atraímos segundo o nosso campo vibratório. Então, repensem bem as palavras da Lu. Eu estava colocando aqui, vamos repassar essa palestra. Tem muita gente que precisa escutar. Então, nós colocamos, hoje nós fizemos no Instagram, liga lá aquele aviãozinho, manda para frente. E depois eu vou colocar também no YouTube. Nós, nesse momento, nos despedimos do pessoal hoje do Instagram, do YouTube, e agora é o nosso momento do paz. Para as pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez, dá uma breve explicação da nossa tarefa. Essa casa, nós trabalhamos com muita música, começa a partir de agora. São músicas muito pensadas, escolhidas com muito cuidado,